12h34, 12h34. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, onde a Pelotense com seus 10 kW pode ser ouvida por gaúchos, uruguaios e argentinos, principalmente na região da fronteira, somando mais de 2,5 milhões de pessoas na audiência da 620 AM. Rádio Pelotense, a primeira emissora de rádio do Rio Grande do Sul e a mais antiga em atividade no país, também para o mundo. Acesse www.radiopelotense.com.br. Participe. Envie o seu e-mail com sugestões e críticas para o endereço eletrônico jornalismo@radiopelotense.com.br ou ligue para o telefone 3222-3950. Você também pode enviar mensagens de áudio, vídeo e texto para o WhatsApp Rádio Pelotense. Anote aí, 843-11-620. Na operação técnica, Alexandre Saloá, na produção, Mariana Fetter, na reportagem, Juliano Silva, nos transmissores, Consuelo Carrasco. O Jornal Regional tem o patrocínio de Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Sicredi, gente que coopera cresce. A vida é melhor quando é cooperativa. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é Unimed. A NET é multi, só quem é multi tem NET Virtua, a banda larga mais rápida do Brasil. Acelera sua internet e ainda tem Wi-Fi grátis. Aproveite a oferta. Assine 15 mega por R$15 mensais no combo multi por 3 meses e leve Wi-Fi de graça. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito, é hora de Café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone para contato é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho com consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 403. Os telefones para contato são o 3225-5554, 3025-2050 e 8114-1000. Progressul Mirando Novas Soluções, assessoria técnica empresarial especializada nas áreas jurídica, tributária e contábil. Na Avenida Dom Joaquim, 1515, edifício Moinho Office, sala 403. O telefone para contato é o 3307-5743. Em Pelotas, neste momento, temperatura do ar na marca dos 15,3 graus centígrados. Sensação térmica é bem abaixo, hein? 11,4. Vamos ficar só com os números inteiros, né? Temperatura do ar 15 graus centígrados, sensação térmica 11. 4 graus de diferença. Umidade relativa do ar em 69% e pressão atmosférica em 1.003 milibares. Os dados são do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado. Estamos na quinta-feira, 27 de outubro de 2016, dia em que o Dr. Wilson Farias vai lançar o seu 12º livro, hein? Festa logo mais na Mansão dos Farias. E daqui a pouco ele explica. Na Livraria Mundial. Mas a livraria, o ambiente, as instalações da livraria neste momento estarão à disposição do autor. Então, simbolicamente, por que não? A Mansão dos Farias, ali na 15 de novembro, 564, ao lado do prédio da Caixa Econômica Federal, no coração da Princesa do Sul. Livraria Mundial e o autor, portanto, convidam para a sessão de autógrafos do 12º livro de Wilson Farias. Ação popular na doutrina, na jurisprudência e na prática, com incursão no direito comparado. Comemorando, assim, também 20 anos da banca de advocacia que o Dr. Wilson Farias dirige. Parte da renda será destinada à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Estão todos convidados para hoje, então, 27 de outubro, a partir das 6 horas da tarde. Ramacés Hartui, que chegou primeiro, acho que chegou primeiro, né? Na casa. Boa tarde, então. Pelo menos no estúdio aqui, né? Boa tarde, Machado. Boa tarde, doutor Farias. E aos ouvintes da Pelotense.
Com esse vento todo, né? Porque realmente a temperatura tá uma sensação, mas o vento tá bem mais friozinho, né? Eu cortei, muito forte. Cortei grande. Cortei todo o cabelo para enfrentar o vento. Eu não cheguei a tanto. Para não correr o risco de despentear-me. Dr. Wilson Farias, parabéns pelo lançamento de mais uma obra. Eu sei que para o senhor isso é rotina, né? 12º livro. Mas acontece que é sempre muito interessante, porque afinal de contas, né, não é tarefa para qualquer pessoa, né? Precisa ter no mínimo de afinidade, gosto, né? E o devido conhecimento também para, enfim. Boa tarde. Olha, realmente, Machado, sempre a gente, quando está confeccionando um livro, né, a gente se angustia, né, porque existem várias etapas, né, primeiro tu escolhe o que tu vai fazer, né, aí começa a pesquisa, né, e troca ideias com inúmeras pessoas, porque no campo jurídico, né, é um campo de interpretações, né, e com muita satisfação. Eu já repito que lá por volta de 1996, quando eu deixava meio preocupado o Ministério Público, né? Porque a gente, num lugar onde a gente é feliz, a gente, quando vai sair, a gente se preocupa, né? Eu recordo que quando eu era policial e era delegado de polícia e fiz concurso para o Ministério Público, eu fiquei preocupado também, né? O que vai acontecer agora no Ministério Público, né? E quando por X mais Y, né, lá por volta de 1996, eu digo assim, vou fazer uma modificação na minha vida. Pensei em fazer concurso na época para procurador da República ou para juiz federal, né? E analisando a situação, aí resolvi atirar minha advocacia, né? E chego na advocacia e constato que havia na Constituição, e há na Constituição, né, uma ferramenta jurídica extremamente importante que vai ao encontro dos interesses dos cidadãos, que é a ação popular. E ela não tinha muita visibilidade, né, porque normalmente os particulares, né, defendem interesses particulares. Eu tenho um problema, vou à justiça para defender interesse próprio, não é verdade? Né? Mas a ação popular, ela estende, né? O advogado, representando os cidadãos, vai ao encontro judiciário para defender um direito coletivo, um interesse coletivo, né? Aí me imiscuí na Constituição e, ao passar por Buenos Aires, lá no doutorado, lá na Universidade de Buenos Aires, comecei a fazer pesquisa no direito argentino, depois na Espanha, mais precisamente na Universidade de Granada, já fazendo doutorado em direito civil. Pude constatar, por exemplo, Machado, que na Espanha existe uma ação popular na área penal, o que no Brasil não existe ainda. É uma discussão. Por exemplo, quando o Ministério Público digamos assim, fica inerte, né? Sim. Ou faz um juízo equivocado, porque todo mundo pode se equivocar dentro de um determinado assunto. Alguém do povo pode ir ao judiciário através de uma ação popular. Na Espanha tem. E aí aqui, por exemplo, eu vou apenas para exemplificar. Digamos que o Ministério Público entenda que determinada conduta não se enquadre no ordenamento jurídico, na área penal. E o juiz também aceite, não há recurso, não há mais nada. A gente diz assim, existe uma ditadura do Ministério Público nesse aspecto. E na Espanha, a vítima, né? A vítima vai ao judiciário através de uma ação penal popular. Aqui no Brasil ainda é tímido isso. Aqui no Brasil existe ação popular para defender interesses coletivos, né? Nesse trabalho que a gente faz, eu divido o meu livro em 13 capítulos, né? E eu trato de diversos temas nos capítulos. No primeiro capítulo eu falo da ação popular.
No capítulo 2 eu falo, meu caro Ré Mais César, das fontes históricas da ação popular, passando por todas as constituições brasileiras. Depois eu falo na ação popular especificamente no direito brasileiro, falo da ação popular no direito estrangeiro, fazendo um estudo principalmente do direito espanhol, direito argentino, direito alemão. Eu queria dizer que ela até abriu um parênteses, né? O direito alemão hoje, ele está para o direito, digamos assim, moderno, como o direito romano estava anteriormente. Tudo passa pela Alemanha. Em termos de direito penal, constitucional, tudo passa para a Alemanha. Eu estava em Portugal o ano passado, num simpósio de direito, onde o Gilmar Mendes estava, passei uma semana com ele. Que companhia! Com ele, né? Com todos os problemas que o Machado tenha, mas o homem o homem é bem preparado. Olhe bem. Para muita coisa, sabia? As opiniões às vezes não podem... E olhe bem, e o Gilmar Mendes dizia, e eu concordo plenamente, sabe, que tudo passa pelo direito alemão. O direito alemão, eu vou fazer um desabafo aqui. Se eu fosse mais jovem, hoje em dia, né, ou se estivesse iniciando as coisas de direito, eu ia fazer como um grande pelotense fez, que morreu há pouco tempo e que praticou um erro para os outros, não para ele. Que era não sei se vocês conheceu, Alberto Rufino Rodrigues de Souza. Fui aluno dele na Católica em Direito Penal. Uma das pessoas mais bem preparadas que eu conheço. Perfeito. O homem que é, digamos assim, ovacionado pelos argentinos e tudo. O Albertão, como é conhecido, né? Estudou alemão. Alemão para, digamos assim, dar aula para os seus alunos aqui em Pelotas, principalmente da parte geral do Código Penal. Era uma beleza, né? E era um conhecimento extraordinário. Exatamente. Então, eu faria como meu querido amigo e lembrado mestre, eu estudaria, eu me familiarizaria com a língua alemã. Há tempo. Eu preciso de um intervalo comercial. Claro. Eu pareço entusiasmado hoje, né? Já visto que eu deixei. O homem está em festa, né? Entre os amigos a gente precisa. Parece até que está numa tribuna, não? Parece que está numa tribuna entusiasmado nesta quinta-feira. Eu só fiquei vendo. E sabe que é interessante isso? Ontem à tarde eu encontrei uma pessoa extremamente preparada aqui no mundo jurídico, que é o Gilberto Gastal. Gilberto Gastal foi procurador do município, Gilberto Gastal, professor de Direito Civil, e eu dei uma entrevista aqui em Pelotas e ele disse assim, onde que está a fita? Ele gostou muito, a fita da entrevista, ele fala ainda na fita, né? Eu digo, eu vou localizar o pendrive, aquela história toda, né? Mas a gente fica contente com essas coisas, na verdade. Certeza. Porque a vida não é só dinheiro, não é nada, existem satisfações. Não é verdade? Correto. E quando a gente encontra alguém na rua e diz assim, olha, eu gostei do seu livro, não gostei, troca ideias, né? É interessante isso. Sim. Esperamos contar com a presença dos amigos hoje, no fim da tarde, ali, na Livraria Mundial. E como o Machado, antes que ele se precipite, eu diria que poderemos tomar a gole de alguma coisa. Vamos ao intervalo comercial. Alexandre, seguida de volta com o Jornal Regional aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Pelotense 620 AM, primeiro lugar absoluta. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, comunica a todas as empresas e ao público em geral que realiza exames admissionais, demissionais, para mudanças de função e periódicos.
Também elabora programas de controle médico de saúde ocupacional, obrigatórios por lei para a preservação da saúde do trabalhador. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório à Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefones para contato 3025 2050 e 8114 1000. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Todos pelo Rio Grande. Olá, você sabe, o Rio Grande é maior do que a crise. Só neste ano, o governo gaúcho destinou mais de 57 milhões de reais para obras em quase 700 escolas de todas as regiões. A reforma na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre é um bom exemplo. A aluna Natália aprovou o resultado. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada, que dá até vontade de estudar mais. O governo do estado também acelera a implantação das escolas em turno integral, que atendem prioritariamente alunos de famílias de baixo poder aquisitivo. E a escola pública o tempo todo ao lado da comunidade, estimulando a permanência dos alunos na escola com ensino de qualidade no turno regular e oficinas pedagógicas no turno inverso. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103 e atendem mais de 20 mil alunos. Gabriel, Esther e Martim, do CIEP no município de Canela, são alguns dos alunos beneficiados. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo do estado não esconde de ninguém que enfrenta dificuldades financeiras, mas não deixa de cuidar da educação. O futuro do Rio Grande precisa de um ensino de qualidade para diminuir as desigualdades. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até o próximo programa. Todos pelo Rio Grande. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. E 52, faltam 8 minutos para as 13 horas, para 1h da tarde. Nós estamos ainda aqui na euforia, eu diria assim, do Dr. Wilson Farias, com o lançamento do seu 12º livro hoje. Lá adiante a gente retorna com essa divulgação. E por conta dessa euforia, eu pergunto, mas a pergunta é grosseira, viu? Grosseira no sentido de... Não estou fazendo o questionamento para que os senhores aprofundem a questão. Os senhores estão eufóricos com a PEC 241, sim ou não? E ainda temos um problema aí no meio, né? Da desaposentação. Isto. Que foi negado pelo Supremo, não? Exatamente. Desaposentação. Os senhores estão... O que é um problema, né? Os senhores Bota problemão nisso aí.
Os senhores estão eufóricos, então, com a PEC 241 e com a negação à desaposentação pelo Supremo Tribunal Federal? Ramacés Rato quer começar? Pode dividir o tema, se quiser. Não, primeiro, depois o outro. Fica à vontade aí. Nesse assunto, apesar de ser um clérigo, eu sou leigo, né? Então vou dar depois o veredito final do Dr. Farias. Mas eu confesso, Machado e aos ouvintes, que quanto à PEC 241, eu ainda estou dividido, porque eu já ouvi boas defesas e grandes ataques, inclusive das consequências e tudo. Então eu acho que estaria faltando um meio termo de tirar alguma coisa boa, de tirar alguma coisa que pode vir a prejudicar, no caso da saúde, educação, que vai congelar isso, vai congelar aquilo, mas também precisamos ter um teto máximo de gasto, né, do país e tudo mais. Então isso é uma coisa que eu não consegui ainda ter claro se realmente ela é boa ou não no seu conjunto. E na questão da desaposentação, sim, eu vejo que agora nós estamos numa enrascada, como diz Farias, porque não se quer aposentar tão cedo, né? E aí agora o Supremo negou a possibilidade, né, das pessoas retornarem e continuarem mais um pouco. De fato, eu acho que tem outra batata quente para descascar aqui e não sei como vai ficar. Ou seja, a decisão do Supremo num primeiro momento, a gente precisa posicionar, não adianta, né? Tomar uma posição para poder conversar. Então eu vou avocar, como diz o outro, né? Chamo para mim, então, esse posicionamento inicial. Vou considerá-lo contraditório. Por que contraditório? Ora, se a população tem se aposentado cedo ao longo da história e, portanto, é considerada potencial de trabalho ainda, o cara com 60 precisa continuar trabalhando. O cara pode trabalhar até 65. Se eu impeço o retorno ao mercado de trabalho dessas pessoas, eu estou perdido, eu não sei bem o que eu estou dizendo, eu não sei bem o que eu quero. Bom, ao mesmo tempo, a população cresce. Os mais jovens precisam de trabalho. Em tese, eu estaria reservando uma fatia de mercado aos que chegam, porque eu não incentivo, eu não promovo o retorno dos que já estão aposentados. Para diminuir, em tese, a demanda da Previdência, no sentido do pagamento de benefícios, eu diria que o aposentado, quando retorna, volta a trabalhar, volta a contribuir, alivia a pressão à Previdência. O outro, ao contrário, não. Ele não tem como aliviar. Não. Ele ingressou agora, ele contribui, mas na expectativa de um direito. Tá. Aonde estaria, doutor Wilson Farias? O ouvinte sabe que a gente está falando e aí fazendo um apanhado grosseiro, né? Onde é que estaria um caminho viável no seu entendimento para, enfim, viabilizar também o funcionamento da Previdência no aspecto o que arrecada e o que precisa pagar? Isso aí na prática é um problema. A gente vai viajar e observa, né, que sempre a discussão em todos os países do mundo, né, o problema financeiro, caixa, né, da onde é que vai se tirar dinheiro. Por exemplo, essa votação que ela iniciou em 2010, o julgamento da desaposentação, ela foi retomada ontem, olhe bem. Votaram contra a desaposentação os ministros Dias Toffoli, Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Já os ministros Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski votaram a favor. Bem, o grande problema é que na prática essa decisão do STF, ela vai ter muitas consequências. A primeira consequência é a seguinte: inúmeros milhares de brasileiros já haviam recebido decisões judiciais, né, que transitaram em julgado, que lhes davam o direito. E aí se pergunta o que se faz. Digamos assim, agora a pessoa que continuar trabalhando, que continuou ou que continuaria trabalhando, os percentuais dela seriam os mesmos, né, daqueles que
daqueles que não têm tempo de Eu aposentadoria. diria que o aposentado que volta a trabalhar não paga mais previdência. Porque senão vai ser senão o cara vai fazer papel de trouxa. Claro, seria um enriquecimento ilícito. Convidado a Exatamente. ser trouxa. O Machado coloca muito bem, seria um enriquecimento ilícito por parte do governo. Sim. Então há uma série de considerações que se vai fazer. E outro aspecto importante nisso é onde entra a seriedade do Estado, não é verdade? Por exemplo, o que se vê no dia a dia? A gente observa assim, fazendo uma análise grotesca, como disse o Machado. Olhe bem, eu descontava sobre 20, ganho sobre 5, descontava sobre 5, só ganho sobre 1, né? Então isso tudo tem que ser resolvido pelo Estado. Tem que haver credibilidade do Estado nesse aspecto para direcionar uma política aí. Porque o grande exemplo que nós tínhamos a nível mundial e principalmente de América Latina era o Chile. E no Chile quebrou tudo. Essa é a verdade, entende? E aí começam as coisas. Bem lembrado. E em relação a 2,41, na verdade, seguindo, né, Machado? Em relação a 2,41, eu entendo o seguinte, que devem haver reajustes, entende? Até fazendo uma analogia, um paralelo com as medidas, aquelas 10 medidas contra a corrupção que foram elencadas, estão sendo elencadas pelo Ministério Público Federal e que com base, com alicerçamento em 2 milhões de assinaturas e agora está no Congresso, cujo relator é o deputado aqui gaúcho, Onyx Lorenzoni, eu diria o seguinte, que nós aplaudimos a Operação Lava Jato, resgatou a dignidade do judiciário, fez com que aqueles do andar de cima também fossem responsabilizados. Agora, nós não podemos nos deixar levar apenas para o lado emocional. Alguns ajustes têm que se fazer. Por exemplo, dar legitimidade a provas ilícitas adquiridas de boa-fé, isso aí é uma contradição. Testes de integridade que nada mais e nada menos passam de flagrantes preparados e com a alegação de que lá na China, em Hong Kong, deu certo. Isso tudo tem que haver em reajustes. As legislações no Brasil, quando estão sendo discutidas dentro do parlamento, elas têm que ter o contraditório. Eu fico muito avesso a essas aceitações, assim, claro. Sem grandes discussões. Me permita, o Alexandre, vou pedir a técnica aqui, que me coloque o retorno, por favor, aqui para o estúdio. O doutor Paulo, ouvindo a questão, às vezes ele se sente provocado, né? A participar da conversa também. Já saudar o doutor Irajá conosco. Doutor Paulo Gomes, boa tarde. Boa tarde, Machado, boa tarde à mesa, boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense em si. Eu gostaria de aditar ao que vocês tratam aí no momento, o aspecto de que, e o Wilson pode confirmar isso aos nossos ouvintes, é que há um artigo na Constituição Federal que determina a manutenção do poder aquisitivo do salário. Isso contradiz os julgamentos que estão havendo, porque como foi colocado, o sujeito se aposenta com 10 salários mínimos e daqui a pouco o equivalente a esse 10 salários mínimos vira 1. Quer dizer, e não tem direito a que haja um reajuste. Não é possível, porque estaria contraditando a Constituição Federal no que refere à manutenção do poder aquisitivo. Isso é responsabilidade, porque a aposentadoria nada mais é do que um seguro social compulsório. Ninguém contribui porque quer contribuir. É arrecadado, quer dizer, é descontado em folha de pagamento e compelida a empresa empregadora a contribuir de igual forma para os cofres da Previdência. Né? E de uma hora para outra, quer dizer, adotam-se medidas que impedem que o trabalhador volte a trabalhar, mas arrecada igual sobre os proventos
auferidos por ele na Constituição, como vocês já disseram aí. Era isso a minha participação. Muito Tá obrigado. bem. Tá bem, doutor Paulo. Obrigado pela participação, pela contribuição. Boa tarde. Nós vamos ao intervalo comercial. Deixa eu colher aqui o boa tarde, doutor Irajá Andara Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui de volta, teu convite. Revigorado. Sim, sempre. Sempre. Não, vou estar na presença, mas olha, o senhor é uma figura que anima bastante a todos que têm a oportunidade do convívio. Em seguida, de volta com o Jornal Regional aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. E aí, seu Wagner, vamos trazer sua poupança pro Sicredi? Dá um bom motivo para isso. Dou 3. Primeiro, além do rendimento da poupança, como associado, o senhor pode ganhar parte dos resultados da sua cooperativa. Segundo, o valor poupado é reinvestido na sua região, fazendo a comunidade crescer. E terceiro, o dinheiro que o senhor investe na poupança fortalece o agronegócio. Aí, me convenceu. Na poupança Sicredi, até os motivos rendem mais. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Atenção, educadoras e educadores associados. Ainda em 2015, através da mobilização do CEPERS, conquistamos uma liminar proibindo o Sartori de parcelar nossos salários. Um ano depois, o Tribunal de Justiça confirmou a liminar e os parcelamentos de 2016 comprovam o crime de responsabilidade pública. Chegou a hora de darmos um novo passo. Você é a favor ou contra que o CEPERS entre com a ação pedindo o impeachment de Sartori? Entre no site, vote e participe desta decisão importante para o sindicato. Uma campanha CEPERS Sindicato. Reginaldo Bassi Advogados conta com uma equipe especializada em direito tributário e em outras áreas do direito, com escritório em Pelotas, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Itajaí, além de apoiar programas, projetos e ações culturais e esportivas nas regiões em que atua. Reginaldo Bassi Advogados, Félix da Cunha, 776, Conjunto 502. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Treze horas, 7 minutos, 1h07. Eu já vou retornar aqui com a provocação do doutor Irajá Andara Rodrigues. Chegou aqui e cismou de me provocar. Não entendi bem por quê, mas vou aceitar a provocação. Dizia eu no intervalo, com a classe política que temos, algumas situações, eu entendo, ficam difíceis de serem abordadas, porque, enfim, nós somos muito limitados perante aqueles que têm um mandato, ainda que obtido legitimamente. A questão não é essa. É que
eu entendo que adquirem superpoderes. E me referia ainda sobre o tema PEC 241, entre outras questões, e o doutor Farias lembrou que ontem, repercutimos aqui uma proposta de reajuste de ganhos, não vou nem dizer de salários, hein? De ganhos, né? Por exemplo, de promotores, juízes, assim por diante, na véspera de uma votação no Senado que vai analisar a vigência. Eles estão alegando reposição simplesmente, né, Machado? Não, são ganhos. Ganhos, né? E ganhos que eu considero absurdos frente à realidade que temos. Né? Me desculpem, eu não estou me manifestando de forma desrespeitosa, mas eu entendo sim que frente à realidade brasileira, o que alguns percebem é demais, é exagerado, é privilégio. E aí entram os juízes, promotores, entre outras categorias possíveis. E o doutor Irajá diz que isso então é culpa minha. É culpa minha. Se isso tudo acontece é porque eu sou culpado. E para não ficar sozinho, eu vou dizer o seguinte: o doutor Irajá está dizendo que é culpa minha, é culpa do ouvinte, é culpa do trabalhador aí, modesto, é culpa de toda a população. Então a classe política, ela age por conta dessa nossa culpa. É óbvio que eu vou lhe dar o direito ao contraditório. E eu já vou contraditar. Nem poderia... que eu não disse isso. O que eu disse foi que eu não disse que era culpa tua, culpa do teu ouvinte, que eu nem sei quem é que está escutando nesse momento, eu não sou louco. O que tu dissesse é o seguinte: com a classe política que nós temos, só podia dar nisso. E o que eu disse é que as pessoas que nos representam são aquelas que nós elegemos. Nós não estamos mais em período ditatorial em que mandava quem os generais queriam. Não. Só vai mandar quem for eleito para isso. Então, se nós elegemos mal, pagamos por ter eleito mal. E espera-se que da próxima vez votemos melhor. É isso aí. E o eleitor tem que se sentir responsabilizado para dar valor ao seu voto. Que não pode ser aquela história: não, vou votar no fulano porque ele é bonitinho, porque ele é jeitosinho, porque... Não, tem que usar o voto como uma arma destinada a obter uma representação decente. Se nós não fizermos isso, perdemos até mesmo o direito de reclamar. A escolha errada foi nossa. O senhor não acha que... Eu me daria uma pergunta junto sobre o que o Machado comentava, o Irajá da seguinte maneira. Irajá, tu és uma pessoa bem preparada, se estivesse na Constituinte lá de 88, né? Sim. Eu te pergunto o seguinte: para resolver determinados assuntos de fundo que nós precisamos em todo o nosso Brasil, é possível resolvê-los digamos, com esse parlamento que existe? Não seria razoável pensarmos numa constituinte exclusiva? Não, eu não concordo. Nós já tivemos uma constituinte específica, fez um belíssimo trabalho. Aliás, diga-se de passagem, é a Constituição mais longeva que nós temos na nossa história. Posso discordar? Sim. Só fazer uma inferência aqui. A Constituição de 88, assim como foi durante muito tempo comemorada, inclusive batizada de a Constituição Cidadã, doutor Irajá, recentemente tem sido lembrada, citada, trazida como argumento dizendo que essa Constituição é uma verdadeira bagunça, que essa Constituição na sua organização e nas suas propostas, ela é contraditória, que na verdade ela trouxe muitas atrapalhações, considerando que havia um espírito de parlamentarismo e a manutenção de um frente à manutenção de um presidencialismo. Então eu acho que ninguém melhor do que o senhor aqui para falar sobre isso. Não é defesa, não, para falar sobre isso. Por que o senhor acha que a Constituição de 88 recentemente tem sido apontada como uma grande confusão? Olha, houve essa manifestação desde antes do nascimento dela. O PT,
logo depois decidiu que não assinaria, porque não concordava com ela. Mas não é só o PT, não é o PT que fala disso hoje. Mas eu estou dizendo isso já desde o nascimento. Não, e o Ulisses mesmo, que presidiu a Assembleia Constituinte, disse que ela não é perfeita. Por isso nós estamos prevendo uma revisão. Ela foi revisada, ela foi emendada, ela foi conspurcada até. Há coisas que eu, por exemplo, colaborei para colocar nela e que foi simplesmente retirada. Primeiro por decisão do Supremo. E depois... Principalmente na área tributária, né, já? Não, eu começo pelos juros abusivos que o Brasil pratica hoje. Quer dizer, que o povo brasileiro sofre hoje. É uma verdadeira vergonha. Nós colocamos, eu fui o segundo signatário, o Fernando Gasparian, deputado por São Paulo, excelente, falecido já, foi o primeiro, eu fui o segundo a assinar a proposta de limitação constitucional dos juros em 12% reais. Ora, não demorou muito, numa ação promovida pelos banqueiros, o Supremo decidiu que não era autoaplicável o texto constitucional porque ele dependia de regulamentação. Não é verdade. Não dependia de regulamentação coisa nenhuma. E depois o Fernando Henrique... Só um pouquinho, abrindo um parênteses. O Delfim Neto, em entrevista à Folha, disse que essa argumentação, olha bem, quem está dizendo é o Delfim, não passa de uma excrescência jurídica. Que quem tem que limitar juros é o mercado, e não eu estou apenas dizendo o que o Delfim disse. Então repara, o Delfim é um mercadista. Eu tive a oportunidade de discutir com ele através do Nelson Marquesan. O Marquesan era o líder do governo e eu era o deputado. Pai do menino desse Porto Alegre. Desse rapaz, que é candidato. Que deve ser o prefeito de Porto Alegre. E na outra ponta estava o Delfim Neto, mas ele não queria discutir comigo, ele queria discutir discutir através do líder do governo. Eu tinha uma proposta que depois foi aprovada de retirar um pouco de dinheiro das mãos do governo federal e colocar um pouco mais nas mãos dos municípios e dos estados. Naquela época já é uma briga de 20 e tantos anos. Mas repara, eu volto... Eu vou fazer, olha bem, eu não estou atrapalhando já. Eu vou fazer uma confissão aqui e o tempo passa, né? Mas a honestidade das coisas não passam. Eu era promotor naquela época e tinha 5 anos de promotoria. E eu era considerado pela Associação do Ministério do Público do Sul como um promotor esperto com S. Atilado, bababá. E eles reuniram o pessoal em Porto Alegre, nós viajamos a Brasília, e eles disseram assim, olha, quem é que é deputado lá na região? É o Irajá, bababá. E uma vez eu fui ao encontro do Irajá, e disse das propostas do Ministério Público qual era a opinião, e o Irajá me disse bem assim, olha, eu tenho observado que é um avanço para o Brasil e vou votar a favor. Te recorda disso aí, Irajá? Não me recordo. Eu te falei. Na verdade, na época eu recebi muitas manifestações e levei muitas manifestações. Me lembro de um encontro que eu tive com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em que eles vieram me cantar para não ser tão a favor de propostas favoráveis aos trabalhadores. Eu digo, olha, vou te dizer para ti, tu transmite para os teus colegas, se nós fôssemos decidir sobre o trabalho escravo, ainda assim o grupo de vocês tentaria pressionar para apertar mais um pouco. Na verdade, o que vocês têm é que mudar de lado. O que existe no Brasil, que consome todo o produto do trabalho, tanto dos empregadores como dos empregados, é um sistema financeiro predatório. Quer dizer, é a pior coisa que podia acontecer no Brasil, foi que nós perdemos a batalha. Nós fomos e somos um território ocupado pelos grandes gestores do mundo, que é o sistema financeiro. Só que no Brasil, as autoridades têm deixado eles mandarem sozinhos. Há um mínimo de justificativa
para nós pagarmos, o povo brasileiro, os juros mais altos do mundo. Não há. Nós não. Antigamente, quando um povo lutava contra o outro e perdia, este impunha um tributo de guerra. Nós fomos, sem guerrear, nós fomos e estamos submetidos a um tributo de guerra imposto, de um lado, pela falta de consciência nacional e, de outro lado, pela cupidez, pela vontade de ganhar dos investidores, dos grandes grupos financeiros, que não colaboram com coisa nenhuma e arrastam o dinheiro proveniente do nosso trabalho. Deixa eu retornar àquela questão de que a classe política que temos reflete, né, a sociedade que temos. Vou concordar, pelo espírito da representatividade, concordo plenamente. Só tem um detalhe. Aqueles que alcançam os espaços de poder, doutor Irajá, doutor Wilson Farias, Ramacés Hartwig e ouvintes, em pouco tempo, aprendem a conviver nesse espaço, aprendem as práticas desse espaço, e a maioria, pelo menos, não tenho medo de errar, não tenho os números, mas vou arriscar, não tenho medo de errar, a maioria aprende a manipular de maneira que a sociedade, a maioria da população fica onde está, lá no seu cantinho, lá no seu lugarzinho, e o cidadão passa a agir a partir daí para atender os interesses pessoais e coletivos daqueles que o cercam no espaço do poder. É por isso que eu não posso concordar que a população possa mudar a regra do jogo apenas pelo voto. Me perdoe, seria muito singelo dizer que, mudando amanhã toda a Assembleia Legislativa Gaúcha, nós teríamos renovado o espírito da casa para atender os anseios da sociedade, porque no dia seguinte existe um poder de manipular, né, e de organizar politicamente ações para atender interesses, como eu já disse, particulares e coletivos específicos, que o cidadão não tem como, doutor Irajá. Inclusive, o senhor sabe que um prefeito, até mesmo que ele quisesse, ele não consegue atender toda a população. Às vezes ele não atende, inclusive, a todos os representantes de entidades de classe. E eu estou dizendo isso porque a gente seguidamente ouve reclamação, né? Marquei e não foi atendido. Marquei e não foi atendido. Até porque o poder de investimento de uma prefeitura hoje às vezes chega a 10%. Justamente. Vai na Assembleia Legislativa Gaúcha nesse momento, tá lá a Assembleia que não se levanta para nada. O Estado está numa encrenca desgraçada. O Judiciário dá sinais de que não abre mão de nada, pelo contrário, se puder pega mais. Né? Os deputados percebem que não tem muita movimentação, se acomodam cada um nos seus gabinetes e tentam tocar a sua vida. E a nossa representatividade na prática efetivamente não existe. Aí isso é responsabilidade minha. Não, eu elegi o cara para isso. Mas o cara chega lá e não faz, o que eu posso fazer é mudar o voto. Mas eu mudo o voto e o próximo vai para lá e reproduz aquele comportamento. Não, na verdade, não há uma grande renovação, há sempre uma pequena renovação. Há uma pequena renovação. A imensa maioria são reeleitos. E no caso que hoje nós vivemos uma excrescência, porque a representação que está aí é produto em grande parte da manipulação decorrente da roubalheira que houve em cima da Petrobras, da Eletrobras, da Siderbras, de não sei Brás o quê. E esse pessoal comprou o mandato. É verdade. Isso, mas já na próxima eleição tu vai sentir que, não tendo esse dinheiro, vai haver uma modificação. Não, acho que vai ter dinheiro, doutor. Já criaram agora o fundo da... Criaram não. Propuseram agora a criação do... Olha o nome. O nome chega a ser... É um deboche. Fundo da Democracia. Um fundo da democracia. Mas o que é isso? Não sei. É uma maneira de buscar dinheiro para financiar campanhas políticas novamente, permitindo que empresas... Usando a mesóclise, como diria o nosso presidente, como dar-se-ia isso? Não, a proposta ela foi protocolada, nem entrou em discussão, mas a proposta é a criação agora Irajá, indo nesse... Não, doutor Farias, me permita só o seguinte, a sociedade disse não
A sociedade disse não. Pois os caras estão propondo a criação do Fundo da Democracia. Aí essa responsabilidade é minha. Eu já disse não. Tu te referes, Machado? Sim. Tu te referes que... Não adianta dizer não, da contribuição que seria física e não das pessoas jurídicas, tá? Agora nós não queremos mais, quando eu digo nós, assim, boa parte da população, nós não queremos mais financiar campanhas políticas. Como é que vai ser feito? Não sei, se resolvam. Tá, organizem isso. Agora tu fazes parte deste nós. Claro. Então tu fazes parte dos que tem que achar a saída também. Eu não encontro agora, outra que não seja a democracia. Mas qual é o fórum? Qual é o fórum para esse debate? Dentro de uma saída. O fórum para esse debate onde é que é? Dentro de uma saída. Dentro de uma saída, não seria oportuníssimo uma reforma política onde tivesse o voto distrital, o distrital misto, como tem na Alemanha, Irajá? Mas eu acho que há uma necessidade, mais do que isso, eu acho que nós temos que implantar definitivamente o parlamentarismo, uma reforma política com toda a amplitude. Agora, nós vivemos em processo democrático. Enquanto nós não acharmos as melhores saídas, nós só temos um caminho, é continuar procurando, é continuar discutindo. Então, olha, se o fulano criou lá o Fundo Democrático, quer criar o Fundo Democrático, muito bem, nós vamos trazer isso a debate e vamos, quem sabe, ir para a rua, fazer movimento de rua, mas o que nós não podemos é entrar no niilismo absoluto. Não, nada disso presta. Aí, claro, aí nós só podemos cair no outro lado. Não, doutor isso Irajá, aí é democracia, senão é ditadura. A PEC 241, o senhor não entende que pelo fato dela propor alterações constitucionais, e muitas delas sérias, profundas, complexas, não está colocada fora do tempo? De jeito nenhum. Nós não podíamos esperar isso até o ano que vem ou outro ano. Então nós vamos fazer por decreto. Não é por decreto, é alteração constitucional votada por quem de direito que foi eleito para isso. É alteração constitucional. Inclusive com ratificação do Senado? Sim, com ratificação, já foi aprovado na Câmara, em 2 votações, e agora vai para o Senado e vai ter que haver 2 votações. Este é o caminho da democracia. Essas manifestações em todo o país, por exemplo, de estudantes ocupando educandários, manifestando a sua concordância ou discordância, eles serão ouvidos dentro da sua lógica, ou eles já elegeram quem tinha que eleger e agora o papel deles é ficar quietinho, calado em casa esperando a decisão? Eles estão sendo ouvidos, mas na verdade uma boa parte desse pessoal é impulsionado por aqueles que foram alijados do poder que eles tinham transformado numa coisa horrorosa. O senhor não acha arriscado? O senhor não acha? O senhor resolveu vir aqui brigar comigo, então vamos brigar. Eu não vim aqui resolvido. Tu me convidaste. Agora, o senhor não acha arriscado, me perdoe, o senhor não acha arriscado numa emissora com 10 kW, 80 municípios, o senhor não ter declinado em nenhum momento a possibilidade de essa juventude ter sido alertada em algum momento para a necessidade de se engajarem nessa discussão democrática que o senhor defende? Porque senão, toda vez que a juventude se levanta, nós apontamos para a gurizada como massa de manobra. Quer dizer, a nossa juventude é debilóide. Ela não consegue raciocinar. Eu aditaria. Não, eu estou impressionado com o eu aditaria, Machado. Eu aditaria... Espero que a gente termine bem essa edição de hoje. Eu aditaria as tuas colocações, Machado, que não é apenas a gurizada. Instituições como a Confederação Nacional do Ministério Público, a Associação dos Magistrados do Brasil, eles estão questionando a 241, ele já. Não é apenas a gurizada. Eu sei que estão questionando. Sim. E não são só as duas. Quase todos os organismos que englobam classes bem nutridas estão se posicionando contra. A verdade é essa, existe um corporativismo violentíssimo e as pessoas, quando sentem o medo de perder algum poder aquisitivo, abrem a boca e estão no seu legítimo direito. Agora,
o Brasil estava e está precisando disso. Haja vista a quantidade de desempregados, haja vista a paralisação da economia, haja vista o absurdo dos juros. Quer dizer, nós temos uma porção de coisas que tem que ser enfrentadas agora e não vai ser com um reajuste para o fulano ou para o Beltrano ou para a categoria do fulano ou do Beltrano que nós vamos melhorar isso, não. Em 44 anos, só 3 anos, o Brasil gastou menos do que arrecadou. Nos outros anos, gastou mais do que arrecadou. Isso não é culpa da população. Isso é culpa da população? Sim, também. Porque essa população acabou votando nos mesmos. Olha, sabendo que eles estavam conduzindo o país para quase um beco sem saída, que foi o que aconteceu conosco. Quando os poderes aumentam suas despesas, essa responsabilidade o senhor imputa à população. Ninguém aumenta a si mesmo sem ter direito de voto para fazê-lo. E ao exercer o direito de voto, representa o voto que receberam. O espírito republicano, no seu entendimento, então, ele não passa de uma enfim... Não, porque o cidadão é eleito. É. E aí ele é eleito e, em tese, quando é eleito, ele sabe, eu fui eleito para trabalhar pelo bem comum. Aí, na calada da noite, ele reajusta seus subsídios, cria privilégios, e no dia seguinte diz, culpa de vocês que me botaram aqui. Não, é culpa Legislei em causa própria, problema de vocês. É culpa de vocês que me reelegeram. Isso sim. Mas se eu trocar... É culpa de quem... Eu entendo que nós temos que colocar em vigor no Brasil o sistema parlamentar de governo. E por uma razão muito simples. Não está dando certo o gabinete... Cai o governo, muda o gabinete. Eu tenho certeza que no Brasil o parlamentarismo funcionaria assim também, porque olha, eu tenho impressão mundo inteiro que nós teríamos um novo modelo de parlamentarismo, o parlamentarismo brasileiro. Não, eu acho que nós temos várias coisas que são muito nossas, mas se funciona no mundo inteiro, por que aqui não vai funcionar? A máfia não deu certo. Eu não sou negativo de jeito nenhum. Nós temos o melhor povo do mundo. Agora, nós temos que, de qualquer maneira, tomar um rumo. E parece que, felizmente, estamos tomando. Conselho Federal de Economia contra a PEC. Economistas contra a PEC. Médicos contra a PEC. Sindicato dos Médicos de São Paulo contra a PEC. Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Conselho Regional de Medicina, estou só pegando um setor, Sociedade Brasileira de Pediatria, Leandro Karnak, não sei quem é, Ministério Público Federal, Juízes Federais, OAB, Defensoria Pública, Fiocruz. Peguei só alguns aqui que são entidades que são conhecidas, né? Entre tantas outras, algumas eu não sei nem exatamente o que é. São conselhos federais, por aí. Bom, eu entendo o seguinte, não estou defendendo quem é contra, quem não deixa de ser contra. Agora, algumas alterações profundas, tudo bem que não sejam todas elas, creio eu, poderiam ser colocadas num referendo, num plebiscito, nesses instrumentos que chamam a sociedade para o debate. Apenas a representatividade acho pouca. Eu acho que pode-se fazer um referendo depois, mas tem que entrar em vigor e colocar na prática até para ver como é que vai funcionar. E depois submete a um referendo. Agora, esperar para fazer um debate aí até... Porque a ideia era deixar isso assim até a próxima eleição para presidente da República. Concordo que seria demais. E aí a mesma turma que saiu do Palácio tentar voltar com o Lula. A ideia era essa. É essa a proposta que eles têm levado e têm discutido e que alguns setores mais mobilizados conseguem colocar aí para a rua com isso. Voltar com o Lula, ainda que a população votasse e reconduzisse o Lula, o senhor entende que seria, então, antidemocrático, ainda que fosse a vontade da população? Eu não acho nada. Tu é que estás dizendo. Eu acho ao contrário.
seja eleito quem for, ele tem que tomar posse, ele tem que exercer o seu mandato. Agora, acho que deveria sê-lo para chefe do Estado e o chefe do governo ser outro, escolhido num processo extremamente democrático, mas com uma forma mais avançada, que é o parlamentarismo. Ô, Irajá, qual é a tua opinião sobre um termo atual, sobre a desaposentação, que houve uma decisão no STF? Pode ser depois do intervalo comercial? Porque não podendo, inclusive, recorrer a um referendo, eu vou recorrer depois a um reverendo. Tudo bem. Que acho que é muito próximo. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Em seguida, de volta com o Jornal Regional na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Pelotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Quando você pensa em viajar, você pensa em tranquilidade, conforto e segurança. A Expresso Embaixador também pensa nisso, porque levar pessoas até o seu destino numa viagem tranquila, confortável e segura é a nossa missão. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Você sabe o que é curtir gigante? É curtir muito, pra caramba. É acessar tudo e navegar rapidão com a banda larga mais rápida do Brasil. Wi-Fi dentro e até fora de casa. É ter Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir onde e quando quiser. Inclusive agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? Assine 30 mega por R$30 por 3 meses no Combo Multi. Ligue 21 23 46 18. A NET é completa para você curtir gigante. Consulte condições de aquisição. Atenção, educadoras e educadores associados. Ainda em 2015, através da mobilização do CEPERS, conquistamos uma liminar proibindo o Sartori de parcelar nossos salários. Um ano depois, o Tribunal de Justiça confirmou a liminar e os parcelamentos de 2016 comprovam o crime de responsabilidade pública. Chegou a hora de darmos um novo passo. Você é a favor ou contra que o CEPERS entre com a ação pedindo o impeachment de Sartori? Entre no site, vote e participe desta decisão importante para o sindicato. Uma campanha CEPERS Sindicato. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul.
23 minutos faltam para as 2h. Continuei sendo provocado no intervalo pelo doutor Irajá, mas agora na segunda etapa eu não vou aceitar mais provocações, vai ficar para outro dia. Até para... Boas conversas. Ramacés Hartwig. Não, eu disse que eu ia antes da questão da desaposentação. Ramacés Hartwig, que hoje está um tanto calado. Por que o senhor está tão calado até aqui, se costuma ser um homem falante? Não, acontece que tem duas orelhas e uma boca, né? Então aqui do meu lado, o Irajá e o Dr. Farias, ambos são pessoas que a gente tem que prestar atenção quando falam, pela experiência de vida e pelo conhecimento. E de fato, eu acho que esse assunto é muito interessante, porque eu acho que, como o Irajá diz, se não estamos contentes com a democracia, até agora não inventamos nenhum modo de regime moderno que seja melhor. Então, se é ruim com ela, pior sem ela. Agora, o plebiscito é outro assunto que eu me lembro, eu estava na Faculdade de Direito lá em Rio Grande, quando se trabalhava a Constituição de 88. Mandamos várias sugestões também, porque o pessoal do direito sempre era empolgado, ainda mais numa Constituinte, né, de 88. E coisas bem simples, né, que não passaram até hoje e não vão passar, porque é aquilo que acontecia que tu dizias. Quando a gente elege alguém, espera que a pessoa faça aquele programa ou cumpra aquele ideário de que foi eleito, mas de repente não faz nada daquilo, né? Agora, eu acho que a sugestão do Irajá, para mim, me deu uma luzinha no fim do túnel, é o seguinte: se essa PEC 241 for submetida após implementação a um referendo, aí sim eu acho que nós podemos ter uma maneira da sociedade poder avalizar ou não a mudança da Constituição. Agora, como eu não entendo tanto da PEC 241, eu ainda quero ver bem, tenho que tomar mais conhecimento, que não me apropriei tanto do assunto ainda. Doutor Irajá, então a questão desaposentação. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu vou responder para o Ramacés, eu acho que se deixar decantar todo esse processo, deixar passar faz um referendo daí a 6 meses, 1 ano, sei lá, deixa a coisa começar a acontecer para poder haver algum resultado. Será avaliada, né? Será avaliada livremente pela população e depois fazemos isso. Agora, não dava mais para perder tempo. Nós o Brasil vinha decaindo com uma velocidade incrível. Então, isto é que nós tínhamos que deter de qualquer maneira, e acho que o governo, através do Temer e seus companheiros, tomou essa iniciativa e fez muito bem. Tanto é verdade que foi aprovada a medida, apesar das pressões contrárias, foi aprovada por um quórum muito significativo. Foram 377 contra 100 e poucos, e na segunda 386. Um pouquinho menos, 368. Não, foi 68. Então foi 10 a menos, se não me engano. Mas, de novo, foi referendado. Então, eu não tenho dúvida que no Senado vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o povo não pode continuar a ver o seu emprego desaparecer, a economia minguar. Tá, mas, doutor, o senhor vai achar agora sim, o senhor poderá achar que é implicância, mas não é. Agora eu agora estou fazendo um apanhado na sua fala. Eu estou querendo provocar isso porque isso é importante. Quando o senhor diz que nós não sabemos escolher e as pessoas escolhidas são aquelas que detêm justamente o poder de transformar, de alterar, de legislar, enfim, o senhor diz o quê? Isso é a responsabilidade nossa. A PEC 241, por exemplo, não nasce da vontade popular. Agora o senhor usou a seguinte fala: o povo não podia mais continuar pagando pato, mas o povo não pediu a 241. A 241 nasce da cabeça de quem está lá. Então, essa legitimidade... Não, eu não quero discordar. Eu quero dizer o seguinte... discordando? Já não vou deixar. Tá bom, mas eu não estou discordando. O que eu quero dizer é o seguinte... Para que o resultado dessa ação do governo, que eu concordo, tinha de tomar uma atitude... Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tinha de ser feita, eu estou concordando, mas eu quero dizer o seguinte, doutor Irajá. Para legitimar essa medida do governo,
É fundamental que depois de colocada em prática a medida, ela seja levada à sociedade para ser ajustada. Muito bem, isso nós já concordamos. Não, mas é que isso não costuma acontecer. Isso não costuma acontecer. Mas que isso não costuma acontecer. E isso vai ser usado depois como ferramenta daqui a 2 anos no processo eleitoral para dizer que não foi a sociedade. Foi esse governo. Aí reproduz o que a gente já viu nos outros também. E aí cai na vala comum. Não é verdade. Este governo está reproduzindo aquilo que ele ouviu em manifestação de rua. Em todas as capitais e cidades. Naquelas manifestações de rua? Aquelas. É o povo que estava ali. Mas em quais delas o senhor acreditou? Porque tinham favoráveis e contrários. Quais? Mas, evidente que o governo, as pessoas que estavam e que estão no governo, ouviram a ambas e tiraram as suas conclusões, porque também não dá para dizer que vai no grito. Nenhum governo pode ir no grito. Tiraram as conclusões e confrontaram com a realidade vivida pelo país. O povo estava pedindo para que isso fosse feito. Desde a retirada dos governantes e agora a quantidade de processos de cadeia que tem dado para esses governantes de vários partidos mostra que o povo estava com a razão. Agora o povo não pode ficar só saudando as cadeias ou o Moro ou fulano, não. Tem que ser tomada uma medida ou um conjunto de medidas para reverter esse processo. Eu concordo contigo que vai ficar faltando coisa. Nós temos que, de uma vez por outra, forçar, seja lá de que maneira for, o Conselho Monetário Nacional a abaixar as taxas de juros e colocá-las ao nível que elas estão no mundo. É um absurdo nós termos praticamente toda a Europa, os Estados Unidos, o Japão, as grandes potências econômicas do mundo praticando juros de 0%, juros de 1% ao ano e até juros negativos. E o Brasil com uma taxa básica de juros de 14% agora. Em relação ao Banco Central, a autonomia, em qual é a corrente que te filias? O Banco Central tem autonomia absoluta, quase. Desde que saibamos que todos eles são nomeados pela Presidência da República. Eles, se o presidente e os congressos sentirem que eles são incapazes de representar o pensamento mais favorável para o país, eles têm, não é o direito, é o dever de substituí-los. E não seria demais também verificar se essa turma que passou pelo Banco Central nos últimos 20, 30, 40 anos em que o Brasil foi forçado a conviver com essa taxa abusiva de juros, ver como é que está o dinheiro dessa gente. Se eles também não têm alguma coisa, um ou outro, quem sabe, lá no exterior, ou guardadinho, ou algumas fazendas ou coisas desse tipo. Eu posso garantir que eles têm bem mais do que eu tenho. Então. Agora, vamos entrar numa outra questão rapidamente aqui. A desaposentação, gostaria de ouvir. Pois não. Olha, eu acho que o cidadão, quando pediu a aposentadoria dele, ele não era obrigado. Ele se aposentou num ato voluntário. No momento em que ele entende que a coisa não está bem para ele, ele tem o direito de voltar a trabalhar, voltar a contribuir e, se for o caso, até pedir uma revisão. Agora, no momento atual, sangraria de forma extraordinária a nossa Previdência, que já está, nós sabemos, lá pelas caronas. Então, houve, na verdade, por parte do Supremo, uma posição consentânea com o momento. Olha, pode ser até que no futuro dê para fazer isso, agora não dá. Agora é tiro no pé. Então, acho que o Supremo agiu certamente ao impedir, porque isso seria de reprodução imediata.
Seria uma sangria. Uma sangria violentíssima que o país não concordaria de jeito nenhum. Não Eu concordo com ressalvas. Eu quero concordar com ressalvas, por favor, doutor Farias. Assim, ó, eu concordo. Tá bem. Agora só tem um detalhezinho. Como é que nós podemos alterar, ou reduzir, melhor dizendo, reduzir, a possibilidade de desastres provocados por políticas de governo e não de Estado? Porque quando o senhor diz assim, a Previdência seria uma sangria, a Previdência foi sangrada durante muito tempo, não pela população, foi sangrada pelos governos, foi roubada, foi usurpada, ela foi quebrada de propósito para roubar. Foram feitas obras farônicas em cima da Previdência. Quer dizer, então é o seguinte, chega um governo e esculhamba um determinado setor. Aí no dia seguinte eu vou lá e digo, gente, preciso de novo do sacrifício de vocês. Ah, mas não. Neste momento até reconheço que tu terias direito, é razoável, mas neste momento não dá. Mas qual vai ser o momento? Porque a gestão nunca constrói a condição razoável. A Previdência tinha naturalmente uma saúde razoável. Quem tirou a saúde da Previdência não foi a relação contribuição e pagamento. Foi justamente o quê? Foi a retirada dos recursos da Previdência, não permitindo que ela continuasse saudável. Agora a gente não olha para trás, não responsabiliza ninguém e não conversa sobre a possibilidade de recompor a Previdência com uma legislação que diga o seguinte: é inconstitucional, é caso de prisão imediata, menos de 24 horas. O cara que meter a mão na Previdência de novo vai em cana em menos de 24 horas. Tem que ir. Não. Por quê? Porque tem que ficar uma porta aberta para voltar a roubar a Petrobras, para voltar a roubar a Previdência. Nós estamos falando de ladrões, doutor, a gente só sabe disso. Sim. De ladrões da Previdência, que muitos estão por aí. Estão por aí. E tem que ser atingidos por todas as mãos judiciais cabíveis. Mas eu acho que a gente não pode passar para a população o seguinte, que esse sacrifício é necessário. Alterar a idade... Não, isso eu não estou entrando na discussão. Porque a ideia básica é essa. O pessoal é contra porque eu já poderia me aposentar daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos, e aí vou ter que esperar mais 5, ou mais 10, ou mais 15. Não há dúvida de que nós estamos hoje durando muito mais, e eu não aceito. Tem gente que se aposentou com 41 anos que eu conheço. Eu não aceito ficar tirando do meu dinheiro para pagar a aposentadoria para um malandro que poderia estar muito bem trabalhando. O senhor poderia falar diretamente, que eu não gosto muito das pessoas que falam indiretamente. Agora eu estranhei o senhor. O senhor é um homem direto. Michel Temer, por exemplo, é um homem que se aposentou novo, né? E agora está dizendo que é o seguinte, é meu direito, eu vou acumular. Fernando Henrique também. Fernando Henrique, Michel Temer, o Lula e tal. E aqui eu conheço aqui em Pelotas quantidade de gente. Mas é que chegou o momento, já que nós sentimos que a média de idade para morrer foi indo, nós avançamos na idade, está na hora de nós nos atualizarmos, ou não vamos nos atualizar nunca. Concordo com a atualização, mas não fazendo um discurso de que é um absurdo o homem se aposentar novo. Porque esse absurdo aconteceu e acontece ao longo da história. Os proponentes de agora são beneficiários. Até porque as que se aposentaram dentro da legalidade, né? E como o Irá já diz, as questões fáticas se modificam, né? Não, e partindo desse pressuposto tem que alterar. Eu concordo, não adianta. Doutor Wilson Farias, eu concordo. Só não façamos esse discurso que, no meu entendimento, não é legal. Eu me aposentei, vamos supor que eu tenha me aposentado com 40. Eu preciso admitir agora, olha, é verdade. Na época em que eu me aposentei, né, eu já me aposentei novo demais. Então, eu já me aposentei quase que sob forma de privilégio. Tudo bem. Mas não faz o discurso de que isso é um absurdo. Não, esse absurdo eu promovi e eu dele me beneficiei.
Então aí... Então pronto, está na hora de mudar. Concordo que está na hora de mudar. Há uma questão de fundo que eu quero te perguntar sobre esse assunto. O doutor Irajá não está aqui para ser entrevistado. É que o Irajá... Está judiando dele aqui, né? Eu não estou ninguém judio, não, o Irajá, estamos trocando ideias. Eu continuo. É legal. Não, olhe bem, um dos grandes problemas do Brasil, no meu ponto de vista, até do lado sociológico, é que, por exemplo, na Europa, por exemplo, na Espanha, existe o Partido Popular, que é de direita, né? Existem os partidos de esquerda. Então as pessoas admitem claramente que são de direita ou são de esquerda, né? Agora eu te pergunto o seguinte, a esquerda sempre defendeu pleitos razoáveis, né? Que vai ao encontro da população, partindo do pressuposto de que líderes da esquerda praticaram equívocos para não dizer falcatruas, na verdade, né? E a esquerda não pagaria um preço muito caro, talvez por uma geração, por líderes que a titulavam pela irresponsabilidade dos mesmos. O que tu acha, né? Não, a responsabilidade não é da esquerda, não é da direita. Nós temos gente indo para a cadeia de extrema direita. Não é um privilégio da esquerda, é o pessoal que estava tocando o governo, e dentro daquela velha ideia, é que o poder é que nem o violino, a gente assume, pega com a esquerda, mas toca com a direita. Eu fiquei tranquilo agora, doutor, sabe por quê? Como eu nunca toquei violino, eu não sei o que é o poder. O Hitler fez isso na Alemanha, entrou pelo Partido do Povo, e depois passou a atuar pela extrema do outro lado. E apenas para rememorizar e ir ao encontro da história, olhem bem, o Hitler era parlamentarista, né? Sim, mas isso aí não importa. Quando o sujeito resolve tomar conta do poder, o poder é inebriante. Quando ele exercita o poder e se excita com o poder, e a cada dia ele passa a querer mais e mais poder, ele pratica todas as coisas absurdas que antes ele não aceitava. Mas isto é do homem, da natureza imperfeita. Doutor Irajá, agora também ele é provocante, né? O cara acaba bem feito, quase que buscando... Quem mandou me convidar para vir aqui? Mariana, produção. Produção, ali, a produção tá conversando, a produção. O doutor Irajá vai ficar na geladeira do Jornal Regional uns 30 dias, tá? Não? A produção, já viu? Até a desobediência. Não a produção. Ela gosta de qualidade. Desculpa. O que eu vou fazer? Mais uma questão para nós três aqui. O que é que tem o PMDB de diferente? Que a Operação Lava Jato, os promotores disseram, tem 3 partidos que são os centrais, os responsáveis, os operadores do esquema da Petrobras. PMDB, PP e PT. Mas na ordem de evidência aparece PP e os demais praticamente desaparecem, porque o senso comum só fala do PT. E o PMDB, inclusive eleitoralmente, conseguiu um resultado até expressivo. O que tem de diferente, o senhor que conhece essa lógica de poder, e eu faço a pergunta... Aí tem uma constatação que se deve fazer. Em primeiro lugar, o PT estava no governo. Sim. Em segundo lugar, os políticos que são mais ligados ao PMDB têm um foro privilegiado. E o Supremo não funciona. O Supremo não tem estrutura para fazer investigações profundas. Houve uma única exceção, que foi o caso do Mensalão, onde se deparou com um juiz, um magistrado, no caso de Joaquim Barbosa, de muita coragem, e que foi secundado ideologicamente pelo Gilmar Mendes, que gostava, embora não gostasse particularmente de Joaquim Barbosa, gostava da causa que ele liderava na oportunidade. Por isso é que o Mensalão deu certo. E a Operação Lava Jato, ela dá certo porque existe uma coisa extremamente importante no Brasil.
o sistema repressivo do Brasil, de persecução penal, onde se inclui, olha bem, onde se inclui polícia, Ministério Público e Judiciário, ele tem que funcionar sem hierarquização. E no caso de Curitiba, excepcionalmente está funcionando. Então não adianta esse sistema de repressão no Brasil aí, onde se ouve na polícia, hoje se reproduz a prova no juízo. Isso é uma burocracia que nós herdamos lá dos portugueses, do direito espanhol. Então essa era uma consideração que eu julguei oportuna de fazê-la. Como é que o senhor explica essa repercussão? É diferente. Claro, o doutor Farias lembrou que o PT era a cabeça do governo, está correto. Mas o PMDB tem uma expressão nacional muito grande e aparentemente não sai chamuscado dessa... Mas eu acho que é natural, por uma coisa muito simples. Nós vivemos no Brasil o presidencialismo imperial. Nem o Pedro I e o Pedro II tinham tantos poderes como tem hoje o presidente da República, inclusive de governar por medida provisória, que é uma excrescência dentro do... Que é o decreto-lei de antigamente. É o decreto-lei, quer dizer, na verdade... Então, quem exercia o poder real, primeiro era o Lula, plenos poderes, poderes imperiais, e depois era a Dilma. E te lembra de uma carta que o Temer mandou lá pelas tantas, aquilo ele já tinha dito para mim, em que ele era apenas figurativo, porque ela não dava a mínima bola para ele, não o escutava, não discutia os problemas com ele. Por quê? Porque ela era a exercente de uma governança imperial. Como todos os se relacionava mal, Dilma, né? Muito mal, coitada. Ela não recebia as pessoas. Eu gosto muito da Dilma. A Dilma quase foi minha secretária aqui em Pelotas. Eu acho que até já contei isso para vocês. Mas, coitada, ela não sabia se comunicar. Ou talvez o gosto do poder tenha tido um sabor tão forte para ela que ela resolveu ficar engolindo tudo para ela mesma e mandando sozinha. Aí não deu certo. Como é que foi essa história de que a Dilma poderia ter sido sua secretária, Irajá? Irajá teria sido chefe da Casa Civil. Aí eu prefiro continuar sonhando com esse dia. Não foi em nível de Pelotas, quando o Irajá era prefeito. Quando eu era prefeito, eu era prefeito daqui, presidente da nossa Associação dos Municípios daqui e vice-presidente da FAMURS. Então eu fui indicado para representar os prefeitos do Rio Grande do Sul, todos, no Conselho de Consumidores da CEE. E a Dilma, que era secretária, era governo Colares, a Dilma, que era secretária de Minas e Energia, gostava de vir presidir as reuniões do Conselho, então era ela quem presidia. Bom, nós tivemos alguns embates, porque eu defendi a tese de que a responsabilidade pelo pagamento da conta da energia elétrica consumida na iluminação pública era para ser do governo do Estado, porque ao governo do Estado é que cabia a responsabilidade pela segurança pública. E iluminação pública das ruas, somente à noite, claro, era uma coisa que interessava a segurança e, portanto, era de responsabilidade do Estado. Bom, eu e a Dilma discutimos isso em várias reuniões, até que ela acabou concordando. Num dia que ela fez o levantamento e constatou que era apenas 3% da arrecadação da CEE que era representada pela luz das ruas e que, portanto, isso era um custo até muito barato. Lastimavelmente, chegou o momento em que ela tinha que sair, mas eu não me dei conta disso. Um dia ela chegou para mim e disse: Irajá, segunda-feira eu estou desempregada. Eu digo: como está desempregada? Claro, não te desse conta? Termina o governo Colares, começa o Brito, e eu, como secretária, não vou permanecer, claro. Eu digo: não, senhora, estás desempregada se tu quiseres.
Se tu não quiseres, segunda-feira mesmo, tu estás convidada por mim para ser secretária da Fazenda de Pelotas. Mas como? Eu disse, não, o Volney, que era o meu secretário de Finanças, tinha sido convidado pelo sogro dele para ir trabalhar com o sogro em Rio Grande, numa empresa lá, e tinha me pedido para substituir. Eu sabia que ela tinha feito um excelente trabalho quando foi secretária do Colares, como prefeito, como o Colares prefeito. E eu digo, não, se tu quiseres, segunda-feira já estás empregada, já és minha secretária. Aí ela disse assim, mas Irajá, é ruim. O meu marido tem problemas com umidade. Pelotas é muito úmido. O ex-deputado Carlos Araújo. O Araújo. O que eu vou fazer com o Araújo? Eu digo, olha, tu é que sabe o que tu vai fazer com o Araújo. Deixa o Araújo lá. Deixa o Araújo lá, faz o que tu quiser. Agora, se o Araújo quiser trabalhar em Pelotas, nós damos um jeito. Arrumamos uma banca boa para ele trabalhar. Tem o Farias lá, que tem uma banca enorme, mais um na banca do Farias, não tem problema. Mas, então, olha só, tudo que aconteceu até hoje, a responsabilidade é de Irajá Rodrigues. Eu não. Aí ela me disse o seguinte, se eu não te ligar na segunda-feira, é porque o Araújo não concordou. Se eu te ligar, já vai ser para marcar o horário da posse. Ela não ligou. E sorte dela, se ela tivesse vindo para cá, jamais ela teria sido presidente da República. Sorte não, azar dela, então. Agradeço a participação de todos em comemoração aos 20 anos da banca de advocacia de Wilson Farias. Hoje, o lançamento do 12º livro, Ação Popular na Doutrina, na Jurisprudência e na Prática com Incursão no Direito Comparado. 18 horas, Livraria Mundial, na 15 de novembro, 564. Sucesso mais uma vez, doutor Wilson Farias. Doutor Irajá, muito obrigado. Quando der, a gente incomoda de novo. É sempre uma satisfação. O telefone já bateu lá, já mandaram abraços. Hoje eu lhe poupei aqui das mensagens, que são muitas. Vou destacar uma, pelo menos, a Vera Gomes, que ligou novamente lá do Vasco Pires, dizendo que o senhor estando aqui, ela está na audiência apaixonadamente, adora o senhor e adora a programação da Pelotense. Muito obrigado. Beleza. Isso é muito bom de ouvir. Muito obrigado. Ramacés Hartwig Biracunha mandou um abraço, ouvindo o programa. Grande Bira, grande amigo. Um abração, também Bira. Com o teu silêncio. Ramacés está falando pouco hoje e tal, mas... Absolutamente, Bira. Eu também ouço ele nas sextas-feiras, que tem vindo, né? Isso. Mas não, hoje o programa teve um outro rumo e com certeza, quanto à PEC 241, eu tenho que tomar mais conhecimento para me posicionar, porque realmente é muito empolgante. A gente, de certa maneira... polemiza, entre aspas, né? Ou seja, traz à tona para ver se a gente consegue provocar as pessoas a se interessarem por isso. Raciocinar um pouco. Porque senão não adianta ficar fazendo aqui um discurso de favorável ao contrário, sem, na verdade, estar em acordo com o trabalho da gente, que é estimular as pessoas a se envolverem efetivamente nas questões nacionais, públicas, civis. Alexandre, obrigado aí na técnica, Mariana na produção. Geraldo José assume o comando da Super Tarde até às 16. Bom trabalho, amigo. Tchau, tchau.